Pessoal, boa noite aí novamente. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de gestão de projetos, tá? Espero que vocês estejam bem. Não parecia, mas chegamos aí ao final de mais um semestre, né? Já vamos estar de férias, e depois aí os que não se formaram ainda, em agosto a gente está de volta, se Deus permitir, da forma presencial aí, que é o que a gente está acostumado, né? De qualquer forma, conseguimos fazer valer a pena dentro das limitações aí administrativa, professores e principalmente alunos. Tudo fica, né, como um processo aí que a gente aprende. Então, acho que dentro das dificuldades aí fica coisas boas aí dentro desse processo, né? Como todos falam, vão ter coisas diferentes, né? E na educação não vai ser diferente. Não está sendo fácil para ninguém, mas também ninguém falou que seria fácil, né? Acho que nossa caminhada é de muitos obstáculos, então a gente até acaba estando um pouco preparado aí para as adversidades. No final da aula eu vou falar tanto sobre as disciplinas interativas das avaliações que começam amanhã, né? E para o pessoal que tem as disciplinas dos professores presenciais, aí eu também vou estar falando sobre as avaliações, tá? Chegamos ao último capítulo do livro didático, tá? Vou falar sobre ele hoje, a sessão 4.3, tá? Gostaria de deixar os parabéns, tanto do que foi feito no AVA, né, que são ali as sessões das atividades, entregas de trabalho e etc., para parabenizar vocês aí pelas pontuações na disciplina de gestão de projetos. E agora nós vamos ter aí uma avaliação que vale mais 4.000 pontos, né? Então, vocês vão ter a possibilidade aí de estar consolidando essa pontuação final aí que fecha a média de vocês, né? Então, só para o aluno ter uma ideia aí, se ele tirar 6.000 pontos, né? No histórico dele ali vem 6.000 pontos. Se ele tirar 10.000 pontos, né? Então, vai ali como nota 10 no certificado dele, né? No histórico escolar, não no certificado efetivo, mas sim no histórico. Então, acho que vale a pena ali a gente se preocupar um pouco com as pontuações. Eu vivo cobrando vocês, né? Faz desafio nota máxima, faz ED, faz esse tipo de atividade, é tudo para quê, né? Para consolidar esse mix de pontuação, né? Alguns conseguem fazer com mais facilidade e outros nem tanto, mas eu tento me esforçar aí para estar fazendo isso. Agora faço vídeo, mando e-mail, agora estou tentando aí fazer o máximo possível aí para o desempenho de vocês, né? Meu e-mail continua o mesmo, tá? Eu acho que enquanto eu estiver ali dentro da instituição, eles não vão trocar o meu e-mail, é fernando.cabreira@anhanguera.com. A central de relacionamento lá continua 3003 4030, tá? A disciplina, por incrível que pareça, como eu falo para vocês em todas as aulas, vai ser gestão de projetos até o final, tá? Então, nós vamos continuar aí. Hoje a gente encerra o capítulo e eu vou dar mais instruções para vocês. Nós falamos aí desde o começo, né? Eu lembro que eu entrei lá na primeira aula falando sobre o que era projetos, né? Poucas pessoas interagiram comigo com uma definição específica do que era projeto. Aí, com o passar das aulas, a gente conseguiu aí ter um desempenho bastante grande na disciplina, tá? Então, apesar de tudo que aconteceu no meio do caminho, eu vejo assim, uma turma bem desenvolvida no que diz respeito à gestão de projetos. Eu tenho outros grupos aí, fora a instituição, que eu vejo algumas pessoas falando de projeto e eu tenho orgulho dos meus alunos, porque vocês têm uma parte, um embasamento teórico bem mais forte do que essas pessoas, tá? Então, é um motivo aí de orgulho para a gente que está na área de educação, né? Depois nós fomos ali sofisticando, né, as informações, nós falamos ali sobre como criar o escopo, né, as caixinhas, o tempo, o custo,
os riscos de projeto e etc., né? Aí na terceira unidade já a gente começou a falar de gerenciamento da qualidade, para vocês entenderem, né, como que era precificado as coisas, né? Eu quero um produto com uma alta qualidade, nós falamos lá da casa de 2 milhões, né? Então, quais os tipos de produto que eu vou usar nessa casa? Ah, eu quero uma casa de 800 mil, né? Então, qual o nível de qualidade que eu quero disso? Então, eu faço aquele gerenciamento ali dos recursos humanos, né? Então, quais as pessoas que a gente vai usar nesse processo, né? E por último ali, o que eu sempre falei para vocês, né? Quem se comunica bem ganha o jogo, né? Então, é importante a gente tá ciente desse processo aí. E agora eu estou falando de metodologias de gestão. Hoje eu vou falar de uma ferramenta que é o Microsoft Project, né? Então, ele é uma ferramenta específica para projetos. Quando a gente está aprendendo com os alunos, né? Eles falam assim, putz, professor, mas como que eu vou consolidar tantas informações, né? Passo a passo. Você falava lá da casa, né? Então tinha que colocar todo dia a tarefa que a pessoa ia fazer. Isso é muito cansativo e desgastante, né? Na verdade, nós temos alguns softwares que auxiliam nesse processo, né? Então acaba ajudando aí, sendo possível a gente conseguir fazer essa atividade com um pouco mais de facilidade. Professor, eu quero fazer o meu projeto na mão. Você consegue também, né? É possível, né? Só que fazer, por exemplo, um projeto de uma ponte ou de um shopping, é muito mais difícil você colocar atividade por atividade ali, tudo manual, né? Então, você tem que ter essa percepção aí de o quanto as ferramentas tecnológicas elas são importantes, né? E a gente está falando muito de revolução 4.0, que é a revolução tecnológica, que está impactando aí todas as empresas, né? E com essa pandemia, a revolução tecnológica ela trouxe uma reflexão para a gente, né? O quanto é importante o uso da tecnologia, porque se não tivesse tecnologia, na verdade o mundo ele tinha parado e ele, na verdade, ele parou uma movimentação das pessoas, mas de negócios realmente não parou, né? Então ainda, claro, se é um serviço burocrático que não tem interferência da tecnologia, aquela atividade ela foi extinta, né? Porque as pessoas não podem se locomover. Mas o que tem ferramentas tecnológicas envolvidas, né? À distância as pessoas conseguiram fazer essas movimentações, tá? Nós vamos falar especificamente dessa ferramenta, tá? Eu não vou realmente ficar pesando muito aqui para vocês, porque é uma ferramenta que eu vou passar só alguns detalhes, né? Seria importante, só para em algum momento, né, que vocês cruzarem com esse tipo de ferramenta, vocês vão falar, alguém já me falou esse tipo de processo. E no final eu vou colocar um vídeo específico da utilização da ferramenta, que aí vai dar um horizonte maior aí para vocês entenderem, né, qual que é a funcionalidade dessa ferramenta. Ela é muito similar ao Excel, tá? Na verdade, é que a plataforma dela é um pouco similar com o Excel e ela tem algumas ferramentas específicas para a gestão de projetos, tá? Tá, então nós vamos falar aí dessa ferramenta, né, que é o Project, tá? Na sessão passada a gente já veio falando sobre ferramentas de tecnologia, né? Então, na sessão 4.2, nós tratamos de algumas metodologias que podemos utilizar para melhor conduzir o projeto em desenvolvimento, as quais têm sido muito úteis no desenvolvimento e na implementação de estratégias, podendo ser utilizadas em um conjunto ou de modo isolado, tá? Então, na aula passada, a gente falou aí um pouquinho dessas ferramentas de condução, né? Que foi ali a análise SWOT, né? Que são as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças, né? Então, o processo ali que a gente consegue analisar o que a gente consegue fazer melhor, o que a gente faz com maior deficiência, o que a gente tem de oportunidades e ameaças, né? Quem não veio na aula passada e quiser assistir lá, né? Eu coloquei o link do YouTube. Você pode ver essas ferramentas aqui com maiores detalhes, tá? Ali nós falamos das forças de Potter, né? Que são as cinco forças ali, que é a entrada de concorrentes, o poder de negociação com os clientes, ameaças de produtos substitutivos, né? O poder de negociação e também a rivalidade entre os concorrentes, né? Tudo isso foram ferramentas que nós falamos na aula passada, tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, né? Então, nós falamos também ali sobre o Canvas, né? Que é um modelo de negócio específico ali que a gente consegue colocar todos os detalhes por processo, né? Então, eu vou fazer uma atividade ali, eu consigo colocar todos os detalhes dessa atividade em uma única planilha. Professor, para que servem essas ferramentas, né? Isso daí são ferramentas gerenciais para realmente a gente entender, né, o que está sendo feito em cada atividade, tá? Então, qual que é a atividade? Quais são o passo a passo? Quantas pessoas a gente vai precisar usar? Qual o valor, né? Quais são as pessoas que estão relacionadas ali, os stakeholders? Quais os canais que a gente vai utilizar? Quais são os segmentos de evolução? Qual a estrutura de custo, fluxo de caixas, né? Então, todo esse processo, né, ele vem ali, a gente vem trabalhando, né, para a gente entender o que acontece em cada processo, né. Também nós falamos ali do balance score, né, que é a parte financeira dos processos ali dentro dos projetos, né, os processos internos, o que precisa ser feito internamente, né, que a gente pensa em projeto, né, tudo é dentro das informações, né, mas nós temos uma condução interna dessas atividades, né, tem um processo administrativo para as coisas acontecerem, né, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho o projeto do semestre que vem dos nossos alunos, né, faz 3 meses que eu estou trabalhando com esse projeto, então os processos internos ali, eles têm que continuar, né? Eles têm que acontecer para realmente as coisas ali externas, elas terem uma consolidação daqueles processos, tá? Nós vamos aprender, né, com as coisas, né, com as etapas. Em projeto, a gente tenta não cometer o mesmo erro, né? O erro, ele é possível, mas a gente tenta, no máximo ali, minimizar esses erros. Quem trabalha com projeto, ele aprende muito, tá? Então, normalmente ele não comete o mesmo erro num novo projeto, tá? E sempre pensando ali nos stakeholders, tá? Então, isso daqui foi um pouquinho de ferramentas de análise, tá? Para a gente saber o que a gente tem de bom dentro da empresa, quais são o capital humano, capital financeiro, tudo base analítica, tá? Que vocês vão se deparar em algum momento com esses processos dentro da empresa, tá? Alguns alunos já trabalharam com algumas dessas ferramentas e outros em algum momento vão se deparar, principalmente no processo de gestão, tá? Nesta sessão, a nova aqui, a 4.3, apresentaremos um software de gerenciamento de projetos e suas respectivas funcionalidades, tá? Então, como eu falei, eu vou mostrar para vocês, é diferente a gente acessar o software, né, e fazer a utilização dele, mas eu vou dar uma cara, né, do que é feito aqui dentro do processo, tá? O que eu fiz? Eu peguei uma EAP, né, de um projeto de uma casa, né? O que é o EAP? A estrutura analítica do projeto, né? É um diagrama que organiza o escopo do projeto de forma visual
hierárquica e em partes menores, a fim de facilitar o gerenciamento das entregas. Em outra palavra, é uma ferramenta que organiza o trabalho que será realizado no projeto, representando graficamente e simplificadamente o escopo. Então, o que acontece, pessoal? O EAP, né? Então, eu tenho o meu escopo, eu vou escrevendo tudo que eu vou fazer de atividade, né? Então, dentro desse processo, o escopo ele fica ali consolidado com milhares de informações. Então, tudo que eu vou pensando, eu vou escrevendo no escopo, né? Ah, precisa ter isso, precisa ter aquilo, e eu vou colocando tudo aquilo. Só que para depois, para eu consolidar as atividades, né, eu preciso ter isso uma lógica, né? Senão eu não consigo fazer as coisas de uma forma que seja da forma correta, com uma coerência e uma lógica. Então, para isso que existe o quê? Existe a estrutura analítica do projeto, como que está sendo mostrado aqui na tela, né? Então, eu peguei até a reforma da casa, porque nós falamos muito sobre reforma de casa, né? O autor, ele traz até uma criação de uma loja, só que eu não usei a criação da loja, até porque eu falei assim, como eles já estão mais habituados ali com a reforma da casa, né? Então, vou usar um termo ali mais comum para eles, tá? Então, a reforma da casa ali, nós temos o primeiro item, a definição do projeto, o segundo, a contratação dos serviços, o terceiro, a reforma interna, né? Então, o que está dentro da reforma interna? Alvenaria, os pisos, a hidráulica, a pintura e outros, né? Então, você vê o que acontece aqui. O autor, ele já colocou, né? Cada atividade com uma lógica, né? Então, ele não colocou lá a parte externa com a parte interna. Ele foi fazendo o processo dentro de uma lógica. Por que que ele utilizou isso daqui? E é como se fosse obrigatório, tá? A gente precisa ter uma lógica das atividades, né? Não adianta eu no escopo ter ali simplesmente as atividades, né? Mas em que momento que eu vou fazer? Precisa ter uma lógica. Eu vou estar mexendo ou interno ou externo. Eu vou mexer as duas juntos. Eu vou contratar o serviço depois que eu fizer a reforma. Então, assim, tem coisas básicas ali no nosso dia a dia, tá? E a EAP ali, a estrutura analítica do projeto, ela traz essa percepção para a gente, tá? Se vocês quiserem fazer esse tipo de processo, por exemplo, no semestre que vem lá, se Deus quiser, a gente vai entregar os trabalhos lá na faculdade, vocês conseguem fazer uma EAP, uma estruturação de atividades que cada um deve fazer em qual momento, tá? Nosso trabalho é colocar esta EAP no Project, tá? Que é no Microsoft Project. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos essa EAP aqui. O que eu vou fazer com essas informações? Eu vou consolidar ela e vou colocar dentro do software, que ele é chamado de Project, que é o software mais comum. Tem outros softwares, tá? Para gerenciamento de projetos. É que o Project, além de ele ser o mais simples, tá? Ele é o que é mais utilizado aí pela maioria das empresas. O nosso trabalho é colocar essa EAP no Project ou similar para garantir o controle desse processo de fabricação da casa e o cumprimento dos prazos. Você estima as relações de precedência entre as diversas atividades e a duração delas. Aponte o caminho crítico no gráfico de Gantt e estime o prazo mínimo para finalizar a casa, tá? Então, ali a gente já vai colocar um prazo, né? Nós trabalhamos lá no exemplo da nossa casa, sempre a gente falava de 2 anos, né? E a gente falou muito de caminho crítico, né? Alguns alunos ficaram com dúvida do que era o caminho crítico. O caminho crítico é a atividade mais longa, né? A atividade que, se você falhar, né, nessa atividade, o que vai acontecer? Vai atrasar a nossa obra. Isso daí caiu até em prova, inclusive no primeiro bimestre, né? Então, o que é? O caminho crítico é o que a gente tem que cuidar mais, né? Aquele que, se der qualquer problema, ele manda a obra para um atraso aí de 2 anos e 1 mês, 2 anos e 3 dias, e assim por diante. Sempre que atrasa, a gente perde dinheiro, né? Mais gente trabalhando, mais tempo pagando funcionário e etc, né? A gente tem que tomar cuidado. Os caras de projeto, eles gostam que as obras acabem no momento correto, tá? Aqui tem uma visão geral do Project, né? O Project, ele é um gerenciador de projetos, como eu falei, ali mais usado, né? Para aplicações de média complexibilidade.
suas principais vantagens são: é fácil o aprendizado, isso é verdade, tá? A gente consegue utilizá-lo de uma forma fácil. Inclusive, alguns alunos, em uma das atividades do Rock in Rio no semestre passado, usaram o Excel e entregaram uma atividade similar ao Project, fazendo uma programação ali de entrega das atividades, tá? Então, eu não lembro aqui de cabeça qual foi o aluno, ou o grupo, tá? Mas teve já um aluno que já usou ali a ideologia do Project, tá? Segue o padrão da Microsoft Office, tá? Permitindo o uso de macros, integrando especialmente o Excel, né? Então, ele tem uma base ali, quando a gente olhar a cara dele, vocês vão perceber que ele tem uma relação bastante grande com o Excel. Não é o Excel, tá? Professor, eu tenho o Excel aqui, eu posso usar ele como Project? Não. O Project é uma ferramenta que é paga da Microsoft, tá? Ela não tem grátis, tá? São ferramentas adequadas para o planejamento, estruturação e o controle dos projetos. Então, a gente consegue ali, a partir do momento que eu montei o escopo e criei a minha EAP, né? Eu consigo planejar ali a estruturação e fazer o controle do projeto por essa ferramenta, tá? Aplica-se para pequenos e médios projetos. Apresenta um bom custo-benefício, tá? Aqui o autor ele traz alguns elementos que compõem esse arquivo do Project, tá? Então, ele tem ali calendários, eles têm grupos de atividades, eles têm mapas de controles, filtros e relatórios, modos de exibição, campos e tabelas, formulários e outros módulos ali de utilização da ferramenta, tá? Então, dentro disso daí, vocês veem que eles não fizeram uma plataforma tão complexa, tá? Por isso que tantas pessoas conseguem utilizar essa plataforma. O autor ele começa falando sobre os campos e tabelas, tá? A figura a seguir apresenta as possíveis tabelas e dados existentes no Project. As tabelas permitem editar e visualizar os dados do projeto na forma de tabela. A criação das tarefas de um projeto, por exemplo, é feita pelos campos de uma tabela, né? Então, as tabelas mais comuns são a entrada, cronograma, trabalho, o uso e resumo. Entretanto, existem outras. Veja exemplo abaixo, né? Então, aqui o que o autor traz para a gente, né? Então, nós vamos ter ali as tabelas para quê? Para a gente já saber ali, a gente conseguir trabalhar quais são as entradas das atividades, trabalhar o nosso cronograma, quais são as atividades e assim por diante. Então, a gente já começa a conseguir fazer um preenchimento ali pela nossa tabela. A gente consegue fazer ali, colocar um passo a passo dessas atividades que estão sendo executadas dentro de relação ali daquela atividade. Como que ele aparece, né? Então, aqui nós temos o modo de exibição, né? Aqui é a cara dele, né? Como que ele fica ali, né? No Project, existem alguns modos, né, de exibição, né? O principal é o gráfico de Gantt, que é esse daqui que está do nosso lado esquerdo, que esse daqui é o mais comum, né? 95% das pessoas, eles usam ali a demonstração, tá? Até no vídeo que eu vou passar para vocês, o rapaz ele faz um gráfico de Gantt, né? Que mostra o quê? As atividades ali que estão sendo feitas, né? E quais são as datas ali que estão sendo correspondentes, né? O que é importante, professor? Por que você fala tanto ali de atividades e datas, né? Porque qual que é a diferença de um achismo para um projeto, pessoal? É a gente realmente conseguir concluir as coisas conforme um cronograma. Se a gente for fazendo um achismo, né, foi aquilo que eu falei, não é projeto, né? O cara, vou construir uma casa, quando Deus quiser, ela é finalizada, né? É bom, eu acho, ter fé, eu acho que é bacana.
Mas assim, só que você não está fazendo como um projeto, né? Você está fazendo por meio de fé. Então é outra coisa. Então não fala, eu estou fazendo um projeto que a fé vai me ajudar lá. Pode ser que tenha uma relação lá em algum momento aquilo se cruze, né? Mas se você se ajudar, eu acho que o projeto ele fica mais consolidado ali com uma cara de projeto, tá? Então nós temos ali o gráfico de Gantt, que é o que está aqui do lado esquerdo, e o diagrama de rede, né? Que mostra aqui quais são os caminhos de cada atividade. Professor, qual que você acha que nós sentimos melhor para fazer, né? Ou qual que seria mais fácil? Como eu falei, o gráfico de Gantt aqui, 95% das pessoas, eles usam essa atividade, porque aqui vai ter as datas, né, e quais são os processos que estão sendo feitos, e aqui já tem a atividade, né? Então, você vai linkar a atividade que está aqui e em qual momento que está no calendário. No diagrama de rede, ele vai mostrando, né, cada atividade, ele não tem esse calendário de atividades na sequência. Ele vai sendo jogado aqui as atividades dentro. Então, eu acho que fica mais complexo para a gente conseguir visualizar e para a gente ter uma interpretação do que está sendo feito e qual momento, tá? Até por isso que aí os especialistas usam muito mais o gráfico de Gantt, tá? Nós temos ali o terceiro item, que são os formulários, né? Permitem os controles das atividades e recursos, possibilitam a edição dos dados e sua visualização. Você tem disponível os detalhes das tarefas, a duração, data de início e fim, tipo da tarefa e o percentual de conclusão, né? Então, você já vê ali que ele já vai te dando uma relação. Você tem, no slide passado, você tem quais as atividades que são feitas, você tem uma relação de imagem para você controlar a data que aquilo está sendo feito, e depois aqui você vai ter uma outra ali ferramenta, né, no qual ela te dá já os detalhes ali de duração, as datas de início, fim e tipo da atividade. Pessoal, só um momentinho. Opa, pessoal, desculpa aí. Tá, então aqui a gente vai até conseguir enxergar, tá, esse processo aqui de duração das atividades, né, no qual ele vai mostrar ali como que a gente coloca isso daí no nosso dia a dia ali dentro dos nossos projetos, tá? Então vai ter a duração ali de cada atividade. Eu acho que isso é um dos itens principais do project, né? Porque ele faz a relação ali. Eu vou ter uma tarefa e dentro dessa tarefa eu vou falar quanto tempo que é a duração dela, né?
Dentro dos relatórios ali, né, nós temos os dados das tabelas, podem ser visualizados por meio dos relatórios, né? Então, nós vamos ter ali uma visão geral, né? Os painéis, eles trazem isso daí. Eu tenho como gerar um novo relatório, eu tenho como fazer a compactação ali dos recursos, tá? Eu tenho os custos, né? Eu tenho os relatórios do que está sendo dado andamento, então eu consigo fazer um gerenciamento das atividades 100% do que está acontecendo ali, tudo via ferramenta, né? Então, o processo que era da construção de colocação das janelas foi feito. Professor, esse project, ele traz uma visão para a gente de atividades que acontecem simultâneas. Ele traz uma visão de coisas que a gente pode fazer simultâneo. Quando a gente está dentro de uma obra, pessoal, a gente vai ter várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando a gente começa a pensar em projeto, assim, lá no início, a gente fala assim, nossa, né? Quando a gente fizer uma parede, a gente vai começar a fazer outra. Quando a gente terminar as paredes, a gente coloca a parte elétrica, né? Mas, na verdade, quando a gente está fazendo uma obra, por exemplo, de 6 prédios, tá? Num terreno, tudo está acontecendo simultâneo. Como que eu administro isso, né? É um questionamento, porque tem um colocando a tubulação, está chegando o material, né? A gente está construindo o 10º andar de uma das torres, a gente está cuidando da parte hidráulica. Então, assim, são várias atividades que estão sendo feitas ao mesmo momento, né? Então, ali nós temos um painel de visualização dessas diversas atividades. Então, depende para onde eu quero ir, ali eu procuro ali no painel, eu quero saber sobre o que está acontecendo no projeto, eu quero ter uma visão geral do trabalho que está sendo executado. Você consegue fazer ali as pesquisas específicas do que está acontecendo, tá? Então, você, com um pouco de treino, não vou falar que também é uma ferramenta, se eu pegar hoje e a pessoa me explicar, eu consigo já sair utilizando o Project, mas com um pouquinho de treinamento, como o Excel também, a gente consegue ir desenvolvendo, tá? Tem uma coisa interessante nele, ele já vem programado, né, com um calendário. Os calendários ajudam a atividade de planejamento do projeto na medida em que possibilitam a determinação dos horários de trabalho para os recursos, que naturalmente podem seguir regimes de trabalhos distintos entre si, tá? Então, normalmente ele já vem programado pelo horário padrão da CLT brasileira, mas você pode fazer também essas alterações manuais, né? Então, nós temos pessoas do escritório que trabalham num determinado horário, nós temos outras pessoas que trabalham na parte de mão de obra em outro horário, nós temos turnos noturnos, né, de atividades, depende da necessidade da obra. O calendário, no exemplo lá no vídeo que eu vou passar para vocês vão perceber que ele é extremamente importante, né, porque é onde a gente faz o vínculo de que momento as coisas vão acontecer. Então, quando a gente fala em projetos, a gente fala a importância das atividades e a gente fala em importância do tempo que aquilo vai ser executado, tá? Nós falamos ali de algumas ferramentas específicas, né? O autor traz aqui, criando um projeto, né? Ele traz uma reflexão aqui de planejamento para a gente, né? Para a gente ali, antes de criar um projeto, né? Convém estruturar a entrada dos dados. Então, o que a gente tem que pensar, né? Eu quero fazer um projeto, mas o que eu preciso fazer antes? Eu tenho que fazer uma estrutura de informações. Eu tenho que realmente criar o meu escopo e depois, se for um projeto muito grande, eu tenho que criar minha EAP, né? Que a EAP ela vai dividir ali por atividades, né? Então, eu quero, por exemplo, construir uma loja, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero construir uma casa. Então, eu tenho que entender, né? O que é a parte interna, o que é a parte
a parte do telhado, qual que é a parte do jardim, né? E assim por diante, né? Então, a gente precisa realmente estruturar as informações, né? Embora você possa fazê-lo na sequência que for mais interessante para você, aqui temos uma sugestão para a criação e entrada dos dados. A sequência sugerida é considerar este processo como um desenvolvimento em camadas, em que se avançam de fora para dentro. Assim, os dados são detalhados desse processo. Se avança de uma visão mais geral para uma mais específica. Veja a figura a seguir, né? O autor, ele traz um processo aqui como uma ideologia do que a gente pode pensar no todo, né? Num processo, e depois a gente vai filtrando essas atividades. Então, ele traz um desenho aqui, uma imagem para a gente entender isso daqui, tá? Então, dentro dessa criação do projeto, o que ele traz aqui? Eu posso pensar, né, nas atividades de várias formas, tá? Confesso que eu prefiro fazer ao contrário, tá? Eu prefiro pensar de dentro, tá, para fora. Mas o autor ele tem uma lógica aqui de entrega de atividades que também é possível ser utilizado. Na verdade, é assim, você pode fazer de várias formas, né? Tem pessoas que começam a pensar no projeto e não necessariamente ele vai construir uma casa e ele vai começar pelo alicerce. Pode ser que ele comece pelo telhado. O importante é o quê? Que na hora da construção ele não comece pelo telhado. Ele tem que entender, né, que ali na análise da criação do projeto dele, ele começou pelo telhado porque ele é um especialista em telhado. E depois ele faz toda a estruturação que aguente aquele telhado, tá? Então, o autor, ele traz só uma lógica aqui do que a gente pode ser feito, do que pode fazer, só que, como eu falei, né, cada um vai fazer as atividades da forma que entende melhor ali, do que se sente melhor, eu acho que é a palavra correta, tá? Mas tem uma lógica, tem que ter uma sequência, tá? Você tem que entender que o telhado, ele tem uma estrutura, né? Para a casa aguentar aquele telhado, precisa ter um alicerce que aguente aquele telhado, porque senão, na hora que você colocar o telhado, mesmo você começando pelo alicerce, o que vai acontecer com a casa? A casa vai vir abaixo. Então, o autor, ele traz aqui uma sequência, né? Mas seria bom a gente ter essa percepção que nem sempre, né, a gente precisa colocar uma sequência lógica lá no nosso escopo. A gente precisa, sim, a partir da EAP, que é onde a gente faz a divisão das tarefas, né? Aí sim, conseguir posicionar as coisas da forma correta. Vou dar um exemplo aí na atividade do projeto integrado que vocês fazem, né? É como se fosse fazer o banner, né? Mandar a gráfica fazer o banner antes de ter as informações que colocam nesse banner, né? Então, não tem lógica, a gente precisa ter ali um passo a passo que as coisas aconteçam da forma que é a estruturação do seu projeto, tá? Aqui é a tela principal do project, né? Quando você cria um projeto novo, mostrado na figura a seguir. Note que a tela principal, ela tem dois lados, né? Então, ela tem o lado aqui esquerdo, que é o lado que a gente vai colocar todas as informações, tá? Eu vou mostrar para vocês. E aqui é a tela que ela é alimentada por essas informações. Então, aqui nós vamos ter, né, as barrinhas que mostram quais atividades estão sendo concluídas ali, que é o nosso gráfico de Gantt. O que é professor, o que é o gráfico de Gantt? Ele é a ilustração, né, na forma ali visual, de todas as atividades. Então, eu tenho 500 atividades aqui. Eu tenho do lado direito o gráfico de Gantt, que ele mostra, né, as barrinhas do que está sendo executado, né? Na verdade, é um charme. Professor, eu conseguiria fazer só com o lado esquerdo as atividades? Positivo, né? Então, o gráfico de Gantt, ele veio ali para alimentar, né? O cara pensou assim, pô, eu consigo ali fazer mais bonitinho, as pessoas entendem melhor via desenho, tá? Antes de começar o propriamente dito planejamento das atividades do projeto, você deve definir as datas de início e término do projeto.
Com isso, você já pode estabelecer o deadline do projeto no project, considerando algum tempo extra de folga, né? Deadline aqui é uma palavra bastante comum aí na logística, né? Tem algumas pessoas aqui de recursos humanos. Deadline é um termo no qual os autores usam como prazo final, tá? Até dentro das empresas mesmo, às vezes você está conversando ali com alguma pessoa, você fala assim, bom, meu deadline é 5 horas da tarde, tá? Então, deadline é o prazo final. E o autor ele fala uma coisa bastante importante aqui, que nós até trabalhamos em algumas aulas, tá? Sempre que eu vou fazer um projeto, pessoal, eu tenho que ter folga. Diferente do projeto que eu vou fazer. É um projeto de curto prazo que eu vou fazer ali dentro da minha atividade, eu preciso ter uma folga. Se o meu telefone toca ou algo acontece, tá? Então, o rigor no prazo, assim, muito estipulado certinho, a chance do projeto ele estourar o prazo é muito grande, né? Porque tem várias variáveis que acontecem. Mas também eu não posso estipular uma folga, por exemplo, de 3 anos, né? A pessoa quer que eu faça a casa em 2 anos. Eu sei que ela vai sair ali mais ou menos em 23 meses. Eu vou falar para ela que eu vou entregar em 5 anos. Você perde o projeto, né? Porque a pessoa não vai querer, né? É muito tempo. Então, tem que colocar ali para 30 meses, pelo menos, para a pessoa te dar um refresco, né? Só para vocês entenderem aqui esse processo de folga, né? Essas informações são pedidas pelo Project assim que criamos um projeto nele. Além das datas de início e término, são solicitados a data atual e calendário. Note que existe um campo para você definir como deseja programar as atividades, data de início. E pode também escolher as atividades devem ser programadas de início para o fim, o mais cedo possível, ou do final para o início, o mais tarde possível. O Project usa estas definições para programar todas as atividades dependentes dos projetos, né? Então, o Project ele já faz, né? Quais as atividades que vão ser feitas naquele dia. Então, quais as atividades que uma depende da outra. Não adianta nada eu ir lá e colocar na casa que na semana que vem vai passar a tubulação da água, se eu não construir a parede, né? Então, o Project ele traz essa visão para a gente ali de relação de atividades. Ele não corrige, tá? Ele não é inteligente ainda o suficiente para falar, não, você tem que utilizar primeiro as paredes, depois a tubulação. Ele não faz isso. Se você colocar que você primeiro vai fazer a tubulação, ele vai entender que aquela atividade deve ser feita naquela semana, tá? Então, ele é inteligente, né, para alocação das atividades e uma visão, né? Só que se você colocar a informação equivocada, ele vai entender e ele vai priorizar aquela atividade. Então, temos que tomar alguns cuidados, né? O que o autor fala aqui é a relação, né? A relação entre as tarefas pode variar bastante. A mais comum é a relação de dependência, mas existem outros tipos, né? Então, nós temos aqui algumas atividades. A mais comum que nós estudamos muito é o quê? Quando termina uma atividade, né, inicia outra. Então, eu terminei a parede, eu vou automaticamente colocar lá a tubulação que vai passar a fiação elétrica, né? Essa, vamos dizer aqui, é a mais conhecida, é o que a gente tem mais aderência. A segunda é o quê? 2 atividades se iniciando ao mesmo tempo. Então, em um cômodo eu estou fazendo a parede e no outro cômodo eu estou fazendo o reboque. Então, a atividade A e B começou no mesmo dia, 8 horas da manhã. Um funcionário, ele começou a fazer a atividade ali de realmente colocar colocar os tijolos para fazer aquele cômodo, né? E o outro, ele já estava dando o acabamento, né? As atividades começaram juntas, né? Nós temos o término e término, né? Que as 2 atividades elas vão ter que terminar no mesmo dia, né? E nós temos o início de uma e o término da outra, tá? Então, são todos tipos do que? Relação de atividades ali que a gente vai ter ali dentro do nosso gráfico gigante. No vídeo, a gente vai mostrar também um pouquinho dessa relação aqui de atividades. O autor pede para a gente assimilar aqui
ele usa como EAP lá, né, lá que a gente olhou lá nos primeiros slides, né? Vamos voltar aqui a EAP, a nossa EAP aqui, a estrutura analítica do projeto, né? O que acontece? Aqui nós pegamos uma estrutura analítica bem simples, né? Com poucos itens. Agora vamos colocar um exemplo aí, uma ponte, né? Então nós vamos colocar aí uma ponte, o que precisa ser feito por exemplo, pilares, né? Quantos pilares precisam ter? Então a gente vai colocar ali atividade pilar, né? Então a gente vai colocar ela como 1. Tudo que é pilar vai ser 1, né? E dentro disso daí nós vamos ter o pilar 1, pilar 1.1, pilar 1.1, pilar e assim por diante. E dentro disso a gente vai colocando as atividades. Por que, professor, eles colocaram ali como pontuações? Porque tudo que for daquela atividade vai ser 1. Então, nós vamos ter várias atividades dentro da ponte. Então, nós vamos ter atividade 1, atividade 2, atividade 3, até atividade 200. Mas quando, né, a gente for falar de pilar, a gente já sabe que está na atividade 1. Fica muito mais fácil para a gente recorrer, né, para o project e saber aonde que está aquela atividade. Por incrível que pareça, os projetos eles são tão grandes, eles se tornam com tantas informações que até dentro do project, né, se você não está ali no dia a dia com o projeto, você começa a ter dificuldade de saber em qual atividade que você está. É comum, né? Qual atividade que a gente precisa fazer hoje? Porque o projeto ele é tão grande, são tantas atividades que a gente começa no meio do caminho se perder, né? Então ali nós temos uma outra forma também de programação, isso também é bastante comum, tá? Então a nós linkarmos as atividades ali ou a números ou a letras, tá? Então aí qual atividade que nós vamos executar hoje? Atividade 1. Qual que é a atividade que nós vamos executar hoje? Atividade 198, tá? Então ali as pessoas que estão ligadas dentro do projeto, né? Engenheiros, toda aquela pessoa ali da cúpula do desenvolvimento do projeto, eles vão ter essa relação e aí percepção também de como isso deve ser feito, tá? O project ele traz também ali uma sinalização do caminho crítico. Isso daqui eu gosto bastante, tá? O project ele permite que você coloque em destaque as atividades críticas, né? O caminho crítico, como é conhecido. Essas atividades formam uma linha de tempo que tem a capacidade de atrasar ou adiantar a execução do projeto. Então, colocá-las em destaque pode ser interessante. Para fazer isso, você precisa entrar no modo de formatação do gráfico de Gantt e fazer essa marcação conforme a figura abaixo, tá? Então, o autor, eu não estou muito conectado aqui em ensinar, né, o passo a passo, até porque, como é uma aula muito teórica, não faz sentido eu falar, vocês teriam que apertar ali, né, no ícone tarefas críticas. Se a gente tivesse no project, ficaria mais fácil esse tipo de aula, né? Então, você aperta ali tarefas críticas e você marca ali qual que é a sua atividade crítica. Normalmente, o que a gente tem que tomar cuidado, a gente marca em vermelho, né? Então, o autor, ele marcou ali, ele sabe que aquele ali é o caminho crítico, onde o bicho vai pegar ali para ele. Se ele atrasar aquilo ali, o que vai acontecer? A obra dele vai atrasar. O autor aqui, ele traz mais 2 slides, ele traz a ferramenta aqui da data limite, né? Existem situações em que se deseja garantir o término de uma tarefa específica, né? Que é a data-alvo. Esta sinalização não muda como o project programa as tarefas. No entanto, você não deseja que essas datas realmente afetem como o project agenda as tarefas. Você só quer emitir um alerta quando a tarefa não for terminada até a data limite. Para isso, adicione a data limite na tabela no modo de exibição do gráfico de Gantt e defina as datas limite para essas tarefas, tá? Então, ali dentro do gráfico de Gantt, a gente vai colocar ali, né, que são as tarefas específicas, tá? Então, nós temos ali os processos de coisas que precisam ser determinadas, né, que é o caminho crítico. Por exemplo, em 6 meses, e nós temos algumas tarefas, tá? Que ela tem a data-alvo.
quando isso, professor, dá um exemplo de uma atividade que a data-alvo, né, ela precisa ser executada. Por exemplo, quando eu dependo de uma ferramenta de uma empresa que eu alugo essa ferramenta. Então, eu faço um contrato com essa empresa que eles vão me entregar no dia 4 de junho essa ferramenta. Então, aquela atividade com aquela ferramenta, ela tem que ser feita no dia 4 de junho, porque no dia 5 de junho, aquela empresa ela vai retirar aquela máquina. Então, o que acontece? Então, nós vamos ter atividades muito específicas que precisam ser feitas naquele dia e naquele momento. Eu vou fazer uma festa e eu vou alugar o gás hélio lá para encher as bexigas. Pessoal, não posso... tem que ter o dia determinado. Porque não adianta nada, né? Eu encher a bexiga uma semana antes ou encher a bexiga 3 dias depois da festa. Então, ele traz também esse processo de sinalização. E isso é muito comum, tá? Nas grandes obras, a gente não tem todas as máquinas, né? Então, a gente depende muito de terceiros, tá? Então, a todo momento ali você vai estar alugando, né, esses materiais ou, às vezes, comprando. Quando você compra, ainda você tem uma flexibilidade maior, né? Mas, às vezes, se você está simultâneo em 3, 4 obras, então, a diferença do caminho crítico para a data-alvo de uma atividade específica é justamente essa. Normalmente, é quando você depende do maquinário de um terceiro, tá? Então, você tem que ficar atento nisso daí. Só que o gráfico gigante, você consegue também apontar isso daí lá para ele. Isso que é legal, né? De você ter tudo numa plataforma, né? Você vai vendo ali o que está acontecendo todos os dias, né? Você não vai... você tem lá, você está fazendo uma obra gigantesca. Como você vai lembrar, né? Que realmente você alugou aquela máquina lá. Você alugou ela em janeiro e os caras vão utilizar ela no mês de agosto. Fica difícil você lembrar, mas se você abre lá a sua ferramenta ali que você colocou as informações, você vai saber que naquele momento você precisa usar aquela máquina, tá? Aqui o autor ele fala sobre restrições aqui no nosso último slide, né? O uso de uma restrição para a tarefa permite criar limites para o agendamento da tarefa. Pense que você não quer começar uma tarefa de maior complexibilidade na véspera de um feriado, ou algo similar. As restrições aplicadas nas tarefas permitem isso. É possível criar restrições dos seguintes tipos, né? Então, o autor ele traz aqui vários tipos de restrições, tá? Restrições são o quê? Eu falo o que tem que acontecer naquela atividade ou na próxima atividade, né? Então, tem algo que eu não quero que aconteça. Então, não iniciar depois de tal situação. Não iniciar antes de. Devem terminar em. E assim por diante, tá? Você vai dentro do gráfico gigante criando essas respectivas restrições, tá? Então, eu quero que todas as atividades do telhado comecem somente nas segundas-feiras. Você consegue fazer esse tipo de restrição, tá? A restrição vai dentro da característica de equipe que você tem, do quanto de dinheiro que você tem. São vários processos, tá? Eu não quero iniciar um telhado e deixar lá sem acabar. Então, eu tenho que começar num dia às 8 horas da manhã e terminar às 17 horas. E assim por diante. Então, você vai criando restrições ali dentro das atividades. Tudo vem ali da conveniência, né? Do que realmente você tem ali da forma que você quer conduzir a sua atividade, tá? E, pessoal, de verdade, assim, nós temos dentro do Project, tá? Diversos recursos, muitos recursos, tá? Eu teria que ter uma disciplina só para falar do Project. Não é a nossa intenção, tá? O autor, ele pegou só as principais características da ferramenta, né? Até porque, como é um processo teórico, a gente não faz sentido a gente ficar aqui passando passo a passo, como abrir o Project e etc, né? É só para vocês saberem e consolidar tudo que a gente vem falando em todas as aulas, né? Porque a gente fala dos projetos, né? Então,
A gente falou como fazia os projetos, aí vocês ficam imaginando na cabeça de vocês, né? Depois eu falei lá de 48 caixinhas com diversos, né, itens. Aí vocês falam assim, nossa, professor, mas para consolidar tudo isso, tem um trabalho burocrático muito grande de informações, né, que você precisa estar preenchendo ali dentro do software, né, ou fazendo manual. Não é diferente, né? Você pegar um caderno e colocar atividade por atividade não vai ser diferente, mas para fazer projeto a gente precisa ter esse passo a passo, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês aí, eu acho que é rápido, acho que antes das 11 acaba. Aí eu volto para falar das avaliações, tá? Não fujam daí. Super poderosa, o MS Project. Porém, antes mesmo de iniciarmos com a ferramenta, eu preciso trazer a vocês um conceito super importante. Senão seremos apenas meros preenchedores de planilha, que é o conceito EAP, é uma estrutura analítica de projeto. Carlos, o que é a estrutura analítica de projeto? De uma maneira simples e objetiva, nada mais é do que a separação de suas tarefas dentro de seu cronograma. Deixa eu tentar exemplificar de uma maneira mais fácil, mais simples. Vamos pensar em um pacote de trabalho, infraestrutura. Dentro do pacote de trabalho infraestrutura, há uma decomposição das tarefas, né? Que normalmente, de forma natural, é feita com execução de estacas, escavação, formas, ferragens, concreto. Percebe que nós fizemos a decomposição de um pacote de trabalho de uma maneira bem detalhada? Basicamente, montamos uma estrutura. Isso, de uma forma simples e objetiva, é a estrutura analítica de projeto. Mas, Carlos, como eu devo separar os demais pacotes de trabalho em tarefas que consigam me trazer
um acompanhamento eficaz. Eu digo a vocês que a separação correta, o detalhamento eficaz, é o detalhamento que você se sinta confortável em poder acompanhar o seu cronograma com mais facilidade, com mais eficácia. Então se atentem a isso. Montem a estrutura analítica de seu projeto de forma que você consiga realizar um pleno acompanhamento e saber se seu cronograma está ou não dentro do prazo. Pessoal, vamos ao que interessa? Vamos para o meu computador? Deixa eu abrir aqui o MS Project. Primeiramente, tá? Antes de mais nada, nós precisamos definir para o nosso cronograma o calendário, tá? O que viria a ser isso? O calendário nada mais é que quais são os dias úteis, os dias não úteis, os horários de trabalho e assim por diante. Então, para isso, nós vamos no ícone Projeto, na aba Alterar Período de Trabalho, tá bem? Para que eu consiga definir os horários de trabalho, devo ir na opção, no item Opções. O bacana é o seguinte, o MS Project, ele entende como horário padrão das 9 às 18 horas. Como nós estamos fazendo apenas um exemplo, tá? Eu não vou alterar o horário. Fica a critério de cada um de vocês. Vocês percebem que é bem fácil, ó. Só abro aqui a barra de rolagem e altero o horário de acordo com a minha necessidade, tá bem? Então, para efeito de exemplo, eu não preciso alterar. Só queria mostrar isso para vocês que é uma questão também importante. Dou um OK. Um outro detalhe também, bastante importante. Vocês visualizando o cronograma aqui, o calendário, vocês percebem que em branco estão os dias úteis e cinza, dias não úteis, tá bem? Então, vocês podem, por exemplo, pegar o dia 4 aqui de julho e definir como um dia não útil, tá? Então, você consegue mostrar o dia 6, por exemplo, dia 6 não será um dia útil. Então, isso quem vai fazer são vocês mesmos, de acordo com a necessidade, de acordo com o cronograma de vossa empresa, da sua obra, tá joia? Então, como é um exemplo, também não vou alterar. Vou dar apenas um OK aqui para a gente seguir adiante, para a gente ganhar tempo. Agora, antes de mais nada também, antes que a gente inicie a montagem do nosso cronograma, a gente precisa fazer o seguinte: selecionar todas as tarefas aqui, né? Todo o nosso cronograma, mesmo que está em branco, mas eu seleciono todas as células, tá bem? Eu vou aqui, ó, na aba inferior, está com novas tarefas, tarefa agendada manualmente. Eu vou colocar agendado automaticamente. Mas na frente eu vou explicar para vocês o porquê, tá bem? Isso é bastante importante. Isso acaba ajudando muito a gente. Para a gente ganhar tempo também, eu providenciei aqui um modelo modelo de orçamento, tá? Esse orçamento bem simples, tá joia? Eu não vou selecionar todas as tarefas, senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Muito complicado de assistir. Então, vou tentar ser o mais breve possível, para que a gente consiga assimilar da melhor maneira esse conteúdo. Vou selecionar aqui algumas tarefas, tá? Até infraestrutura apenas. Vou dar um Ctrl C, ou seja, copio, volto lá ao MS Project e dou um Ctrl V. Olha que bacana. Aquilo que eu havia feito de selecionar as tarefas automaticamente, já está mostrando aqui para mim, ó. Tá vendo? Essa barrinha azul à esquerda significa que todas essas tarefas que eu colei, todas elas estão agendadas automaticamente. Mais à frente a gente vai perceber o porquê, tá? E a função disso. Assim como eu havia falado anteriormente no vídeo, pessoal, nós vamos para um detalhe bastante importante agora, tá? Um conceito primordial, que é a EAP. Então, o que nós montamos aqui nada mais é do que a nossa EAP, a nossa estrutura analítica de projeto, tá?
Nós vamos montar agora os pacotes de trabalho. Como que funciona isso? Por exemplo, serviços preliminares. É um pacote de trabalho, né? Dentro de serviços preliminares, tem algumas tarefas, como por exemplo, sondagem, mobilização de equipamento, barracão, tapume. Deixa eu só inverter aqui a ordem dessa tarefa. Vamos deixar primeiro mobilização e depois sondagem, que normalmente é uma ordem natural, né? Então, venho aqui, ótimo. Então, mobilização, sondagem, deixa eu só excluir essa tarefa. Excluir tarefa é da mesma forma que a gente trabalha no Excel. Botão direito, eu vou em excluir, tá bem? Aqui, ó, excluir tarefa. Prontinho, tá feito. Então, voltamos lá. Pacote de trabalho e serviços preliminares. Tá? Dentro do pacote de trabalho e serviços preliminares, eu tenho mobilização, sondagem, barracão e execução de tapume. Carlos, mas como que eu consigo colocar todas essas tarefas dentro do meu pacote de trabalho e serviços preliminares? É muito fácil. Eu copio aqui, ó, todas essas tarefas. Vou no ícone aqui, tarefa. Tá vendo essa seta aqui, ó, para a direita? Ela é chamada de recuar tarefa à direita. Eu clico nela. Olha que bacana, ó. Se eu clicar nessa setinha aqui, todas as minhas tarefas vão fazer parte do meu pacote de trabalho e serviços preliminares. Tá joia? Eu vou fazer isso para todos os pacotes de trabalho. Movimentação de terra, mesma coisa. Ícone tarefa, recuar tarefa à direita. Tá feito. Infraestrutura da mesma forma. Seleciono todas as tarefas, ícone tarefa, recuar tarefas à direita. Olha a importância disso, pessoal. Normalmente, tá? Quando a gente fala de uma obra grande, a gente tem centenas de tarefas, dezenas de tarefas, depende do teu projeto, da tua obra, tá joia? Então, a gente definir pacote de trabalho dentro da nossa EAP é uma forma de facilitar o nosso acompanhamento diário na obra, né? Por quê? Eu consigo saber se o meu pacote de trabalho está dentro do prazo ou não, né? Se porventura estiver, maravilha, vamos tocar, bola para frente. Caso contrário, eu consigo abrir aqui meu pacote de trabalho e ver qual que foi a tarefa que impactou no atraso do meu pacote de trabalho e serviços preliminares. Aquilo que eu falei para vocês. Fica muito mais fácil de eu verificar a questão pontual, né? E saber aonde eu devo intervir, né? Como que eu devo mitigar essa questão. Por exemplo, o tapume atrasou, era para fazer em 2 dias, eu fiz em 3. Então, eu vou ter que tirar isso de alguma maneira em uma outra tarefa. Eu consigo saber onde que eu errei, né? Onde que eu avancei aí no meu cronograma. Então, se nós, gestores, nós temos que ter isso muito presente, né? A gente tem que saber se está dentro do prazo ou não, e se avançou o prazo, qual foi a tarefa, né? Caso contrário, vamos acompanhando apenas pelos pacotes de trabalho. É um facilitador, uma maneira muito mais rápida. Mas vamos lá, pessoal, vamos ganhar tempo. A gente precisa agora definir o prazo para cada uma dessas tarefas, tá? A título de exemplo, eu vou definir prazos aleatórios aqui, tá bem? Só para a gente ter um exemplo, para eu explicar detalhadamente assim outros conceitos. Por exemplo, mobilização, eu vou deixar como dia. Dou um Enter, tá? Sondagem, vou colocar aqui, ó, 2 dias, Enter. Execução de barracão, vou colocar 4 dias, Enter. Execução de tapume, 3 dias, Enter. Olha que bacana. Eu tenho meu pacote de trabalho e serviços preliminares, certo? O Project está entendendo como eu não definir quais as datas que irão iniciar cada tarefa. Ele está entendendo que todas as tarefas vão iniciar dia 4. Eu não falei nada para ele ainda. Então, ele estabeleceu que todas as tarefas iniciam dia 4. Mas olha que bacana. Se todas as tarefas iniciam dia 4 e a maior tarefa que eu tenho, ela demanda 4 dias, então significa que o meu pacote de trabalho ele vai ter uma duração máxima de 4 dias. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos mais à frente que depois eu explico com mais detalhes isso para vocês. Olha aqui, ó, limpeza de terreno. Quanto tempo?
2 dias, dou Enter. Execução de terraplanagem, normalmente um serviço muito demorado, né? Vamos trabalhar aqui, ó, 15 dias, Enter. Vamos para a infraestrutura. Locação da obra, tá aqui a execução do nosso gabarito, vamos trabalhar com 4 dias. Execução de estaca de concreto, tá? Também um item, uma tarefa muito demorada normalmente, né? Vamos trabalhar com 15 dias aqui também. Enter. Escavação manual, tá? Feitas estacas, a gente parte para a escavação. Vou trabalhar aqui com 8 dias. Continuo isso aqui. 4 dias. Apiloamento, tá? Do fundo de vala. 2 dias. Execução do laço de brita. Isso não demanda muito tempo, tá? Se tiver tudo ok, a gente faz em um dia. Mas para que a gente não tenha tudo pronto, vamos deixar 2 dias aqui. Execução de formas. Deixar uma semaninha aí, 7 dias. Execução de armadura. Também, vamos deixar aí como 4 dias. Lançamento de adensamento de concreto. Vamos pensar que a gente concreta em 2 dias a nossa fundação, tá bem? E execução de alvenaria de embasamento, 3 dias. Ótimo. Olha que bacana. Definimos o prazo para cada uma dessas tarefas, tá joia? O que a gente precisa definir agora? Um conceito chamado de predecessoras. Primeiro, o MS Project entende que todas as tarefas estão iniciando dia 4, né? Porém, através das predecessoras, a gente vai saber como alocar melhor esses prazos, tá joia? Então vamos lá, ó, a título de exemplo. Vocês concordam comigo que eu só inicio a sondagem depois que o equipamento estiver na obra? Então ele está sendo mobilizado. Quando ele chegar na obra, aí sim, eu posso iniciar a sondagem. Então, para a gente criar a predecessora, que predecessora nada mais é que, nesse caso, ela vai me dizer, olha, Carlos, só consigo iniciar a sondagem depois que o equipamento estiver mobilizado na obra. Então, vou colocar aqui, ó, puxo, tá vendo que vai criar uma espécie de um traço, tá? O que ele está mostrando, ó, Carlos, essa tarefa aqui, ó, de mobilização, ela vai ser antes da sondagem, ou seja, a sondagem só inicia quando o equipamento estiver na obra. Ou seja, o equipamento está na obra, a sondagem vai dar início. Olha que bacana. Tá joia? Vamos fazer isso agora para as demais tarefas. Vamos pensar que é o seguinte, que no local que eu vou construir o meu barracão, eu tenho um ponto de sondagem lá, então não tem condições de eu construir meu barracão antes da sondagem terminar. Então, mais uma vez, ó, clico sobre a barra, arrasto e jogo em cima dessa barrinha aqui, que está sobre o nosso gráfico de Gantt, na tarefa barracão. Clico, arrasto, solto, maravilha. Ou seja, o meu barracão ele só vai iniciar após o término da sondagem. Tá joia? O tapume não interfere. O tapume eu já consigo fechar a obra, todo o perímetro da obra, antes mesmo de eu mobilizar o equipamento. Então eu posso deixar como? Da forma que está. Ou seja, iniciando justamente no início da minha obra, dia 4. E terminando dia 6. Então esse aqui eu não mexo. Tá joia? Vamos para o próximo. Movimentação de terra. Tá? A limpeza do terreno eu consigo fazer agora, não consigo, aí que vai a nossa visão de gestor. Dá para limpar o terreno, não dá? Qual que é o melhor dia, qual que não é, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar normalmente, ó, vamos entender que o meu terreno não está tão ruim assim. Eu não tenho tantas árvores, é um terreno descampado, tá fácil de trabalhar. Então, vou trabalhar com a limpeza do terreno depois da sondagem, não tem problema nenhum. Então, vou fazer o que, ó? Clico sobre a tarefa sondagem, tá? E jogo aqui em cima, ó. Limpeza de terreno. Terminei a minha a minha sondagem, eu inicio a minha limpeza de terreno, tá joia? Pessoal, é o seguinte, eu dei uma pequena adiantada, tá bem? Já criei aqui todos os prazos, tá joia? Duração de cada uma das tarefas e as predecessoras.
tá joia? Só para que a gente possa ganhar tempo. Agora, um último detalhe que eu queria passar para vocês, que é uma forma de acompanhamento também muito bacana, é a criação de marcos, tá joia? Como que funciona isso, Carlos? Marcos é o seguinte, toda vez que a gente quer definir um término de uma atividade, a conclusão de um serviço, né? A gente cria os marcos, ou seja, uma forma fácil e rápida de a gente acompanhar o término de cada pacote de trabalho, tá bem? Então vamos lá. Para criar o marco, eu vou inserir, tá? Como se fosse inserir uma tarefa. Deixar isso muito bem claro. Marco não é uma tarefa. Marco é uma ferramenta, tá? Para que a gente consiga executar de uma maneira mais eficaz o nosso acompanhamento do cronograma. Tá bem? Então eu coloco aqui, por exemplo, ó, conclusão dos serviços preliminares. Ótimo. Para que eu consiga criar um marco, tá? Assim como eu falei, marco não é uma tarefa. Marco é uma ferramenta. Automaticamente não possui um prazo, não possui uma duração, tá joia? Então eu faço o quê? Eu dou como duração 0. Olha que bacana, ele criou uma espécie de um diamante aqui, né? Como que eu faço agora para atrelar este marco às tarefas? É muito fácil. Eu seleciono todas as tarefas, tá? E vou nesse ícone aqui, ó. Vincular as tarefas selecionadas. Olha que bacana. O marco, ele ficou justamente na última tarefa a ser executada. Ou seja, quando eu executar a última tarefa, o marco vai mostrar para mim aqui que foi concluído os serviços preliminares. Tá joia? Então, assim, para fazer os demais é da mesma forma. Eu vou em menu, eu vou inserir tarefa, perdão, né? Crio aqui, por exemplo, conclusão do movimento de terra, tá? Só título de exemplo, pessoal. Como o marco não é uma tarefa, e sim uma ferramenta, tá? Eu dou prazo 0, duração 0, seleciono as tarefas a seguir e venho vincular tarefa. Automaticamente, ele cria aqui uma espécie de diamante, demonstrando para mim o término de cada tarefa. Pessoal, basicamente é isso, tá bem? Essas são algumas funções básicas do MS Project. Em breve trarei mais algumas outras. Pessoal, estão por aí ainda? Pessoal, boa noite, estão por aí ainda? Tá aqui, professor, tô ok. Vocês conseguiram ver o vídeo e ouvir o som? Pera aí. Tava bom, professor. Ah, beleza, obrigado. Isso é verdade, tava legal. Interessante. Pô, se eu soubesse, eu tinha passado só vídeo a aula inteira, depois desse comentário aí. Fala assim, tinha sido melhor, professor. Pessoal, referente ao project aí, vocês querem algum esclarecimento, alguma informação adicional? Alguma pergunta aí dos slides aí que nós passamos, do vídeo que o Carlos compartilhou aí com a gente? Ficou alguma dúvida ou posso passar para a explicação das avaliações? Professor, o vídeo foi rápido, né, pra gente ver, né? Não dá pra pegar legal, mas bora pra avaliação, então.
Não, o vídeo é só para fins de exemplo, né? Por exemplo, quem quiser pegar aí, por exemplo, eu quero saber um pouquinho mais de ferramentas do Project, né? Como é uma ferramenta que a gente não usa no dia a dia, pessoal, assim, por exemplo, eu ficar falando, por exemplo, 2 aulas sobre o Project, né? Assim, de verdade, não faz muito sentido. É bom só para vocês linkarem, né? Professor, eu quero ver algumas coisas a mais do Project, né? Então, se você der um YouTube aí, você vai conseguir ter alguns vídeos aí com informações adicionais, né? Na verdade, aí essa sessão de hoje foi só para vocês entenderem, né, como que o processo acontece dentro das empresas e para despertar aí para vocês entenderem, né, que tudo não é feito no papel, né? Que a gente aí no processo de todas as aulas parecia que tudo era feito no papel. Então, só para alimentar aí vocês um pouquinho mais de informação, né? Aí o aluno que achar que é uma ferramenta em que ele deve ter um conhecimento um pouco maior, né? Ele acaba pesquisando. Mas como qualquer ferramenta tecnológica, né? Quando a gente não usa rapidamente, né? A gente acaba esquecendo ou com o passar do tempo ela muda os processos, né? E aí a gente acaba perdendo, né? Então, somente para a gente ilustrar aí um pouquinho da aula, tá? Vindo aqui para as avaliações, eu vou começar pela avaliação presencial, que é a avaliação de gestão de projetos, tá? Essa avaliação ela vai acontecer no dia 15 até o dia 18. Como que essa avaliação ela vai acontecer? Ela vai estar lá disponibilizada na unidade 1 para vocês e ela vai ficar até o dia 18. Então, o aluno ele vai poder entrar qualquer dia e qualquer horário, desde que seja do dia 15 até o dia 18. Façam essa avaliação o mais rápido possível, né, para depois não ter surpresa de não conseguir acessar a plataforma e etc. Então, faça a programação para o dia 15, 16 e 17, tá? Deixando ali o dia 18, né, vago. Eu acho que é importante isso daí. A avaliação ela vai acontecer no mesmo formato, né? O professor ele vai disponibilizar lá as questões. Eu vou orientar os professores a colocarem 10 questões, todas alternativas, tá? Isso não quer dizer que não pode ter alguma dissertativa. Eu vou orientá-los e não é uma imposição. E essa avaliação ela vale 4.000 pontos, tá? Então, o aluno ali, se o professor ele colocou 10 questões, cada questão vai valer 400 pontos, tá? Se o professor colocar no descritivo da questão quanto que vale cada questão, então o aluno precisa ir calculando, né, até chegar aos 4.000 pontos. A minha avaliação vai ser simples, 10 questões alternativas, valendo 400 pontos cada um, não vão ter pesos diferentes, tá? Professor, o que vai cair na avaliação? Fora lágrimas, né? Na avaliação presencial a gente consegue fazer isso com maior poder, aqui à distância a gente não está conseguindo muito, mas eu vou me esforçar para isso. Vocês precisam estudar da sessão 3.1 até a sessão 4.3, tá? Então, vocês vão estudar o segundo bimestre inteiro, tá? Então, o que vai cair, professor? Vai cair tudo, da sessão 3.1 até a sessão 4.3, tá? E a mesma coisa vai acontecer com outros professores, vai ser da sessão 3.1 até a sessão 4.4, tá? Eu acho que das disciplinas 100% presenciais, basicamente é essa explicação. Não sei se tem alguma dúvida, aí, principalmente os alunos de primeiro semestre, antes de eu entrar para as avaliações das disciplinas interativas. Só que eu não gostaria que os alunos do primeiro semestre tivessem na sala só para não confundir eles. Ficou alguma dúvida aí das avaliações oficiais? Das Professor, disciplinas tem uma. dos professores? Pode falar.
O senhor marcou aí nesse slide aí agora do 15 a 19. Não é do 4 ao 10 a nossa prova com o senhor? Não. A prova ela vai acontecer das disciplinas presenciais do dia 15 ao dia 18. Do 4 ao 10 é as online. 4 a 10 é as online, mas eu vou falar daqui a pouco, tá? Ah, tá, não, porque se eu tinha mandado um e-mail, eu estava até preocupada. Que tivesse aluno do primeiro semestre. Isso, esse e-mail é justamente das disciplinas online. Ah, tá. Não, então eu já fiquei mais tranquila. Do 15 a 16, do 15 a 19 e as presenciais. De 15 a 18, tá? Ali tem um equívoco, eu vou mandar um comunicado das presenciais, que aí você vai ter comigo, vai ter com o professor Antônio, não sei qual mais outra disciplina você tem. Não, então tá bom. Só para tirar dúvida, então. Obrigada, professor. Não tem problema não. Não fique com dúvida, faça a pergunta. Esse é o momento.